Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te lê, né? Não é só extrair o que tá lá dentro, mas ela precisa arrancar alguma coisa que tá aqui dentro. Então por isso que Jesus foi o maior de todos. Tem um texto lá de Efésios 1:17, Paulo falou assim, ó, eu oro ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos deu espírito de sabedoria e de revelação. Então assim, não tem como você ter o conhecimento e abrir mão da revelação. A revelação é algo tão extraordinário que você consegue enxergar o que todo mundo tá enxergando, porém de um ângulo diferente. O grave problema é que a galera lê a Bíblia pra tirar coisa dela. E na verdade você tem que ler a Bíblia pra ela tirando coisa de você. Uau. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais ela te lê, né? Não é só extrair o que tá lá dentro, mas ela precisa arrancar alguma coisa que tá aqui dentro. Então, quando você consegue permitir que ela mexa em você, ela vai te revelar coisas extraordinárias. E outro detalhe, a graça da revelação é que ela não vem a hora que você quer. Porque senão fica muito fácil. Por isso tem um texto lá de Agar, que ela estava perdida no deserto, e o texto diz que ela estava perto de um poço d'água e não viu o poço. Porque a revelação não é a hora que você quer. Aí a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dela, ela foi e viu o poço. E é engraçado que Deus mostrou onde tinha água, mas não deu água na boca. Ninguém nasce sabendo. Então a vida é uma escola. Quanto mais você assenta para aprender, mais depois você tem habilidade para ensinar. Acredito muito que a vida não traz quem você pede, a vida traz quem você precisa. E todas as vezes que Deus traz alguém melhor do que você, para perto de você, é para te evoluir. Por isso que todas as vezes que você compara, você para. A comparação é a matemática de um frustrado. Uau. Quem compara, para. Entende? Então, todas as vezes que alguém de um nível mais elevado aproximar de você, pode ter certeza que é Deus querendo te esticar em algum nível. Se você traz um cara sábio pra perto de você, a primeira coisa que você precisa arrancar dele é o que está no cérebro dele e não o que está nas mãos dele. Porque mão de obra você acha em qualquer lugar, irmão. Agora, mentes pensantes... Por exemplo, você tá do lado de Salomão, você vai querer a obra das suas mãos ou a obra da sua mente? Porque mão de obra qualquer lugar tem. Quando o inimigo entrou no jardim, o primeiro lugar que ele acessou não foi o corpo. Foi a mente. Porque a mente é o governo. Então, quem governa uma parte da sua mente, governa você por inteiro. O inimigo não quer governar a sua carne, quer governar a sua mente. Porque a mente é o governo. Por isso que há uma diferença entre o tolo e o sábio, né? Que o tolo fala para depois pensar e o sábio pensa para depois falar. A graça do sábio não tá nas suas palavras, e sim nos seus pensamentos. Alguém falou comigo, você tem que andar do lado de gente forte. Eu falei, não, não, não. Você tem que andar do lado de gente sábia. Porque nem todo forte é sábio. Agora, todo sábio é forte. Então, a sabedoria é um mistério. Porque a sabedoria tá além do saber, né? A sabedoria é uma visão. E o que é visão? É você enxergar o que todo mundo tá enxergando, porém de um ângulo diferente. Por exemplo, chegaram para Jesus e falaram, Lázaro morreu. Ele virou e falou assim, não, vamos lá, porque Lázaro tá dormindo. Tava enxergando que todo mundo tava enxergando, porém de um ângulo diferente. As pessoas confundem, porque a ideia de Deus não é te dar um novo óculos, é te dar uma nova visão. É diferente isso aí. É claro, porque o óculos é você enxergando na visão do homem. A visão é você enxergando na visão de Deus. Porque quem tem a visão não fala do que vê, né? Quem tem a visão fala do que crê. A visão é você enxergar o que tá por trás da parede. A visão é você enxergar um prédio pronto, quando na verdade os seus pés só estão no terreno. Mas você tá falando de quê? Porque a visão tem a ver com o futuro e não com o passado. Não confunda vista com visão. A vista revela de onde você saiu e a visão mostra onde você pode chegar. Qual foi o erro da mulher de Ló? Não tinha visão. Deus falou, não olhe para trás. É uma regra simples, né, Cris? Não olhe para trás. Por que não olhe para trás? Porque tem três coisas aqui. Primeiro, não tem como andar para frente olhando para trás. Segundo, a mulher saiu da cidade, mas a cidade não saiu de dentro dela. E terceiro, não permita que uma movimentação errada te paralise para sempre. Ela olhou para trás e nunca mais conseguiu olhar para frente. E Deus está nos dando oportunidade para olhar para frente, para nunca mais querer olhar para trás. A visão, ela tem a ver com a construção. Visão não tem a ver com o passado, tem a ver com o futuro. Por isso que todo filho precisa de um pai. Porque pai não é o que cria, pai não é o que alimenta, pai não é o que sustenta, pai é o que dá destino. Os pais são arcos e os filhos são flechas, né? O arco não vai, mas ele libera as flechas para ir. Então aonde seus pais não chegaram? Porque todos nós temos um Jacó dentro da gente. Antes de Deus mudar o nome de Jacó, Deus tem que mudar o seu caráter. Jacó é um cara tão extraordinário que é o único homem na Bíblia que tem 3 nomes. Jacó, Esaú e Israel. Jacó foi o nome que o pai deu. Esaú foi o nome que ele mesmo deu para roubar a bênção do irmão. Israel foi o nome que Deus estabeleceu. Jacó é aquilo que as pessoas queriam que você fosse. Esaú é aquilo que você sempre quis ser. Agora Israel é aquilo que Deus planejou para você. Então não tem como eu querer ser Israel me mantendo como Jacó. Deus não sustenta a máscara. A máscara não consegue permanecer diante da verdade, porque a verdade não é uma palavra, a verdade é uma pessoa. Lembra que quando Jacó foi encontrar com Esaú, isso é muito forte. Antes de Jacó encontrar com Esaú, ele encontrou com Deus. A Bíblia diz que Deus foi lá e feriu na coxa. Ele saiu mancando. E eu fiquei pensando, por que Deus feriu Jacó? Primeiro, Deus tocou ele por fora para mudar ele por dentro. Hoje Deus nos toca por dentro. Ele saiu mancando. Na verdade, foi proposital. Porque o próximo encontro ia ser com Esaú. Esaú queria matar ele. Quando Esaú olhou e viu Jacó mancando, falou, não vou matar. Já tá ferido. Não preciso tocar. Deus é capaz de te ferir em uma área.
só para gerar misericórdia a alguém que queria te matar. Glória a Deus. Ele é capaz de usar sua vulnerabilidade para gerar misericórdia a alguém com um coração furioso. Então Deus feriu Jacó para não perder ele. Que o de José que eu amo é que José sonhou, o padeiro sonhou, o copeiro sonhou, Faraó sonhou, os únicos que não sonharam foram os irmãos de José. Porque os caras estavam tão focados em matar José que esqueceu até de sonhar. Uau. Entende? Então, quando você foca na sua missão, ou melhor, nos seus desejos, Deus não se manifesta. Mas quando você foca no seu propósito, Deus se manifesta. Entende? Os irmãos de José perderam a oportunidade de estar do lado do maior governador do Egito. Porque quando eles venderam José para ficar com a herdade de Jacó, eles deram mole. Porque quando eles jogaram José para longe, Deus estava trazendo José para perto. Eita. E detalhe, e você já encerra aqui. Quando jogaram José para fora, Deus é extraordinário. Se você pegar uma semente, Cris, colocar ela dentro de um cofre, quando passar 3 anos você abrir o cofre, a semente vai estar do mesmo jeito. Mas se você pegar a mesma semente, tirar ela do cofre e colocar ela no solo, o que ela não produziu em 3 anos dentro do cofre, ela pode começar a produzir em 3 dias no solo. Ou seja, às vezes não produzimos porque nós não mudamos de lugar. Quando os irmãos de José vendeu ele, era Deus mudando ele de solo. O que José não conseguiu ser a vida inteira na casa dos pais, quando ele chegou no Egito, ele se tornou uma árvore de governo. Lá José não podia frutificar, então ele só sonhava. Agora no Egito ele não sonha, ele realiza. Uau. Vai ter lugar que você vai ter que lutar para sobreviver, porque o seu sonho incomoda. Sabe o que é o lindo de José? Que quando ele contou o sonho para os irmãos odiaram. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que teve José um outro sonho. Então todas as vezes que você contar o sonho para alguém e eles te odiarem, sonhe de novo. José sonhou 2 vezes. Porque quem dá o sonho é poderoso para realizar, né? Eu não tenho que ficar preocupado com amanhã. A missão de José, por que José sonhou? Porque ele é filho de Jacó. E a amizade, ela é o relacionamento mais profundo que existe. Ela tá além do casamento. É mesmo? É. Me conta isso aí. Porque é possível um marido divorciar de uma mulher 40 anos de casado. Mas não existe divórcio entre amigos. Amigos não se separam. É possível no dia da morte de alguém, a esposa não ir, ou o marido não ir. Mas no dia da morte de uma amiga ele vai estar lá. Quer uma prova? Quando Jesus foi pra cruz, tinha um amigo lá, o João. Por quê? Amizade não é aquilo que você tolera, amizade é aquilo que você desfruta. Para os colegas você revela o que está na sua mente, mas para os amigos você expõe o que está no seu coração. Por isso que com o colega você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Quando Jesus estava na mesa, ele falou assim, ó, o que vai me trair põe a mão no meu prato. Pera aí, Cris. Pra pôr a mão no seu prato não pode estar longe. Não. O seu Judas está perto. Meu Deus. Só que você só pode se considerar maduro quando você aprender a sentar na mesma mesa com alguém que pode te trair. Quando Judas estava na mesa, não estava revelando os planos dele, estava revelando o caráter de Jesus. Jesus pegou o pão, deu graça e partiu, entregou primeiro para Judas. Que a cultura dizia, a cultura judaica, quando você parte o pão, você entrega o primeiro pedaço para a pessoa mais importante. Era Jesus dizendo para Judas, ainda que eu não sou importante para você, você é importante para mim. Então a amizade é um elo, ela é uma aliança eterna. O casamento é uma aliança física, espiritual e carnal. Já a amizade é uma aliança de almas. Você briga com seu amigo agora, mas daqui a pouco... Tá resolvido. Existem 3 níveis de amizade. As folhas, os galhos e a raiz. Os amigos folhas são aqueles que permanecem com você até o primeiro vento. Vê um vento forte, eles não suportam. Vão embora. O segundo são os galhos. Você não pode confiar neles enquanto você não vê que eles têm estrutura para suportar certas coisas. Terceiro são as raízes. Aqueles que ninguém vê, mas estão lá. Aqueles que te sustentam, não pelo seu nome, mas estão ali por aquilo que você é. Entende? Então, a amizade não tem a ver pelo quantas pessoas estão em sua volta. A amizade tem a ver pelo quanto que você consegue alinhar o seu coração com o coração deles. Alinhamento não é ter a mesma aliança, é ter o mesmo coração. Não é estar debaixo do mesmo teto, é estar debaixo do mesmo propósito. Não é só estar na mesma mesa, mas é estar no mesmo destino. Judas, quando beijou ele, porque nem todo mundo que te beija te ama. Meu Deus. Tem gente te beijando de dia, mas te traindo de noite. E aí Jesus falou assim, vamos lá, porque o meu amigo está dormindo, Lázaro. Então Jesus tinha 2 amigos. A amizade é um nível de promoção. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falou, agora eu não chamo mais vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor. Agora eu vos chamo de amigo. A amizade é tão forte que Saul queria matar Davi. Vale a pena falar isso. Porque assim, Cris, as guerras estão de acordo com o seu nível, mano. O que fala que você cresceu não é as pessoas. O que fala que você cresceu não é o Instagram. O que fala que você cresceu é o nível da sua guerra. Por isso que você não tem que mudar a sua luta. Você só tem que mudar a sua forma de lutar. Quando Davi era menino, ele enfrentava urso e leão. Quando ele foi ungido, começou a enfrentar um gigante. Quando ele se tornou rei, sabe quem perseguiu ele? Um outro rei, Saul. Você percebe que ele vai subindo de nível? Sim. Agora ele tá lutando com um rei, rapaz. Por quê? As guerras, os seus embates, as suas pelejas revelam que nível que você tá. Quando Saul quis perseguir Davi, sabe quem ajudou ele? Jonatas. Jonatas traiu o pai? Não, porque eles tinham aliança. Por isso que eu tô te falando que a amizade é tão forte que ao invés de Jonatas ajudar o pai a perseguir Davi, ele falou assim, não, eu tenho uma aliança com ele. Vou ajudar meu amigo. Vou ajudar meu amigo. Uau. A primeira guerra começa na mente.
Por isso que tem pessoas que dormem cansadas e acordam cansadas. Porque o corpo deitou, mas a mente continuou guerreando. Sabe qual é a maior tragédia? É quando você volta de um campo de batalha, mas a sua mente continua batalhando. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 128, que o Senhor dá, Salmo 126, que o Senhor dá a bênção aos seus amados enquanto dormem. Há um plano no dormir. Por quê? Não adianta, porque tem gente que está em guerra, mas dentro dele está em paz. O problema é quando você está em paz, mas dentro de você existe uma guerra. Então, quando Jesus acalmou a tempestade, a primeira tempestade que Jesus acalmou não foi a da chuva. Ele falou com os discípulos, não temas. Ele está dizendo o quê? Deixa eu acalmar primeiro as tempestades que estão do lado de dentro. Depois eu vou acalmar as tempestades do lado de fora. Porque se ele acalmar as tempestades que estão do lado de fora, vocês ainda vão continuar com a tempestade do lado de dentro. Entende? É verdade. Então, eu preciso entender que dentro de mim existe um general. Por isso que quando Davi foi lutar contra Golias, ele pegou 5 pedras, não foi? Mas antes disso, a Bíblia diz que ele pegou os pães e entregou para os irmãos. Ele pegou os pães, entregou os irmãos e pegou a pedra e entregou o gigante. Hoje mudou. O pessoal tá pegando o pão, entregando o gigante, pegando as pedras, entregando os irmãos. É verdade. Irmão você não mata, cara. Irmão você alimenta. Gigante você não alimenta. Gigante você mata. E aí, interessante, que existe gigantes que você encontra, falando de guerra, existe gigante que você encontra e existe gigante que você cria. Golias foi um gigante que Davi encontrou e Batseba foi um gigante que Davi criou. Os gigantes que você encontra, Deus te mostra onde estão as pedras. Mas o gigante que você cria, a responsabilidade é sua. Uau. Então, na verdade, Batseba está revelando para Davi que havia um gigante dentro dele. Então, as maiores guerras não são as que estão do lado de fora. As maiores guerras são as que estão do lado de dentro. A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Ele não mandou fugir do mal, mandou fugir da aparência do mal. Olha que coisa, Cris. Acho isso fantástico. Davi não está no palácio? José também está no palácio. No caso de José, a mulher veio até ele. O que ele fez? Correu. O Davi é o contrário. Não é a mulher que veio até ele. Ele que vai até Davi. O José, a mulher tirou a roupa dele e não pecou. O Davi estava vestido, foi lá e pecou. Então roupa não define caráter. Como eu posso vencer a tentação? Primeiro, guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E segundo, vai ter hora que você vai ter que fugir, irmão. A Bíblia manda resistir o diabo, mas não manda resistir o pecado. Olha que coisa. O José abriu mão da mulher para ganhar o trono. Hoje as pessoas estão abrindo mão do trono. Entende? Por quê? Vai ter guerras, irmãos, que elas não são suas. Fugir não é covardia. Fugir é uma estratégia. Recuar não é sinônimo de medo. Recuar é sinônimo de estratégia. Às vezes você vai ter que recuar e as pessoas não vão entender. Ué, Cris, eu não tô te entendendo, né? Agora que eu pensei que você ia pra frente, você tá voltando. Só que eles não sabem. Que o que pra eles é retrocesso, pra Deus é impulso. Estratégia. O José, quando fugiu, ele não tava com medo. O que eu carrego é tão precioso que eu não posso perder isso. Não permita que coisas momentâneas destruam coisas eternas. Você só vai alcançar uma medida eterna quando você decidir sair dos limites humanos. A tentação vai durar 30 minutos. E o sonho de José? Até hoje nós estamos falando dele. Eu não posso perder o eterno pelo passageiro. Nós não queremos mexer em áreas privadas da nossa vida. Nós não queremos ser tocados. Quando Abraão foi circuncidar Isaac, que era o corte no órgão masculino do filho, de 8 dias, por que Abraão teve que circuncidar Isaac? Primeira coisa que Abraão teve que fazer, tocar na intimidade do Isaac. Por quê? Só o pai pode tocar na intimidade do filho. Entende? Qualquer outra pessoa que toca na intimidade do filho e não tendo a sua paternidade, não é paternidade, é abuso. Paternidade tem a ver com aquilo que o pai faz por amor ao filho. Que a maior prova que você pode declarar que ama a Deus é viver em santidade. Nós fomos chamados para a obediência. E obedecer está ligado com renunciar. Renúncia é quando você diz não para si. E obediência é quando você diz sim para Deus. Deus só promove quem obedece. Adão desobedeceu, foi removido. José obedeceu, foi promovido. Uau. Quanto mais você obedece, mais Deus te promove. A obediência tem a ver com o chamado. Por isso que quando Jesus chegou lá, ele falou assim, ó, tirai a pedra. Ô Cris, Jesus não poderia tirar aquela pedra. Embora ela era muito pesada, precisava de muitos homens para se tirar a pedra do sepulcro de Lázaro. Mas ele sendo Deus, poderia tirar. Por que Jesus não tirou a pedra? Primeiro que ele está dizendo, quem tira a pedra é vocês e quem tira o Lázaro sou eu. Eita. E aí é um sepulcro onde colocavam mortos. Mas quando Jesus chegou na porta do sepulcro, ele só gritou Lázaro. Por que ele chamou Lázaro? A chamada de Deus vai alinhar com os seus sonhos. Deus é capaz de usar na área do seu trabalho, seja você um médico, seja você um empresário, empreendedor, ele é capaz de conectar as ferramentas que estão na sua mão só para cumprir o seu chamado. Por exemplo, o Pedro não era pescador? Sim. Ele era pescador físico. Quando Jesus encontrou com ele, ele falou assim, eu estou te dando um chamado hoje. Você vai ser pescador de homens. Peraí, eu nunca pesquei homens? Eu estou mudando, Pedro. Porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus.
Qual a diferença de pescar peixes e pescar homens? Todo pescador de peixe tira ele da vida, leva ele para a morte. Todo pescador de homem arranca ele da morte para levar para a vida. Ou seja, como é que eu descubro o meu propósito? Então há uma diferença entre o seu propósito e o propósito de Deus. Sim. O seu propósito pode ser um, o propósito de Deus pode ser outro. E a maior tragédia é quando eu estou na contramão de Deus. Porque Deus não quer te dar velocidade, Ele quer te dar direção. Como eu descubro o propósito de Deus na minha vida? Então descubra a sua paixão, hein? Você gosta de fazer o quê? Isso. Descubra a sua paixão e ela vai iluminar o seu caminho para você enxergar o seu real propósito. Tem pessoas que estão vivendo uma vida atrás dos seus sonhos, mas não estão atrás do propósito. A maior tragédia do homem é viver uma vida sem descobrir o seu próprio propósito. Ele não viveu. E alguém me perguntou um dia, você tem medo de morrer? Eu falei, não tenho medo de morrer, eu tenho medo de não viver. E como é que eu descubro que eu vou viver? É só você descobrir o seu propósito. O objetivo vai te ligar ao seu destino. Quando você tem um objetivo, você não pode perder tempo. Alguém diz que tempo é dinheiro, né? Não. Tempo não tem a ver com dinheiro. Tempo tem a ver com o seu destino. Homens de sucesso não valorizam dinheiro. Homens de sucesso valorizam tempo. Por isso, o segredo do teu sucesso é como você utiliza o seu tempo vago. Tem gente que tá com o relógio no braço, mas tá parado. Tá fora do tempo. O relógio não é para mostrar apenas um tempo. O relógio é para te dar um objetivo. Quem não tem objetivo? Por isso que os grandes homens sempre andam com o relógio no braço. O relógio é tão importante que não tá falando do dinheiro. Eu não posso perder tempo. Existe um problema hoje, Cris, muito pesado, chamado distração. Como o diabo pode matar o propósito de Deus na minha vida? Como o diabo pode destruir o chamado de Deus na minha vida? Me distraindo. Eu estou distraído. Eu estou tão distraído com as minhas coisas que o tempo tá passando. E o tempo não volta, né? Quando eu tentar recuperar o tempo, já passou. Porque eu estou preocupado com a distração. E a distração é uma arma de destruição em massa. Se o diabo não conseguir destruir você no pecado, ele vai te distrair. Porque as pessoas acham que o segredo é ter a agenda cheia. Eles chegam pra mim e falam, irmão, como é ter uma agenda cheia? Eu falei, não sei. Porque pra Deus, a agenda não vale nada. Porque pra Deus o que vale é você ser frutífero. Tem muita gente que tem uma agenda cheia, mas tá vivendo uma vida vazia. A ideia de Deus não é fazer você funcionar, é fazer você fluir. Nem tudo que funciona, flui. Mas tudo que flui, funciona. É isso. A distração nos roubou do secreto. A gente não ora mais. Para Deus iluminar os meus próximos passos e eu descobrir o meu chamado, descobrir o meu propósito, o meu desígnio, eu preciso estar em oração. Porque a oração é a maior forma de você... A oração oxigena a intimidade. A oração é a chave do secreto. E Deus só dá segredo para quem tem secreto. Mas como eu estou distraído. Enquanto isso, o tempo passa. Eu não consigo separar 2 horas e 40 minutos, que é o dízimo do dia para Deus. Mas eu consigo ficar 10 horas no Instagram, no Facebook. Ou seja, é uma arma de destruição massa, distração. Por isso que as pessoas que estão presas, a gente acha que tem mais preso na cadeia. Não, tem mais preso na rua. Tem mais gente presa na calçada do que no penitenciário. O maior prisioneiro é aquele que está livre, mas com a mente aprisionada. É os hebreus fora do Egito, mas a mente deles no Egito. Como é que você tá, encerra aqui, como é que você tá saboreando o maná, sentindo saudade do pepino? Meu Deus. Lá no Egito, tudo que você comeu foi faraó que deu, cara. Você tá no deserto, Deus tá trazendo pão, você ainda tá sentindo saudade do Egito? É a sua mente ainda que tá saboreando o Egito. Como é que eu liberto a minha mente? É essa chave que vira lá dentro, é o que Paulo falou em Romanos. A nossa mente precisa ser renovada, transformada. Por que a mente transformada? Porque quando você tem uma mente transformada, suas ações são modificadas. As suas ações mudam quando a sua mente foi modificada. Por quê? Quando o inimigo entrou no jardim, Deus programou o homem no Éden. Colocou o homem dentro do jardim. Deus programou o homem para ser como ele. O inimigo veio e colocou um vírus. O vírus não é para roubar o computador. O vírus é para implantar o sistema dele lá. O vírus nada mais é para implantar a cultura dele. Então Deus programou o homem, o inimigo foi lá e desprogramou o homem. Deus envia Jesus para reprogramar o homem na cruz. Após a cruz, o homem foi reprogramado para enxergar como ele, pensar como ele, falar como ele e amar como ele. Então, a palavra de Deus é o único meio de transformar a nossa mente. Se a palavra de Deus não mudar a sua mente, nenhum outro sistema pode. É o único meio de construir você por dentro para permitir você se reconstruir por fora. Se a palavra de Deus é a chave, a minha mente é a fechadura. Por isso o salmista falou, na sua lei eu medito. De dia e de noite. Me fala o que está ocupando a sua mente e eu vou falar se você está preso ou se você está livre. Porque ele não foi para a cruz pelo que ele fez. Ele foi para a cruz pelo que eu fiz. Entende? Então foi por amor. Não foi por... Quando Jesus foi para a cruz, colocaram uma placa sobre a cabeça dele. A placa estava sobre a cabeça dele, mas não estava sobre o propósito dele. Ele não foi para a cruz por causa da placa. Ele foi para a cruz por causa do propósito. E o silêncio de Jesus, para mim, é a maior fala dele. Que o sábio não precisa abrir a boca. Até em silêncio ele fala.
Então, ele morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. Eu não tinha justiça e ele não tinha pecado. Ele assumiu os meus pecados e eu recebi a sua justiça. Não sou justo pelo que eu faço, sou justo pelo que ele fez. E ele não se tornou pecador pelo que ele fez, se tornou pecador pelo que eu fiz. Isaías 22, 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará. E fechará e ninguém abrirá. Pera aí. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro? Sim. Jesus não é descendente de Davi? É. Mas por que chave no ombro? Chave se carrega na mão, no bolso, na meia, na bolsa. Pois é, quando ele foi pro Gólgota, colocou a cruz no ombro. E detalhe, quando você coloca a fechadura, para abrir a porta tem que colocar dentro do buraco, não foi? Cavaram um buraco, pegaram a cruz e colocaram lá dentro. E mas abriu o quê? E aí que tá o detalhe, que em Hebreus 10 diz que foi aberto um caminho novo pelo véu da sua carne. Que Jesus é a porta, né? Então quando colocou Jesus na cruz ali, colocou a cruz pendurada, foi mesmo que o Deus estivesse fazendo assim, ó, deixa eu abrir a porta da graça e deixa eu fechar a porta da lei. Porque pela graça sois salvos.